Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Antes de lermos o texto, gostava só de partilhar aqui um livro que eu tenho estado a ler. Estou a ler aos poucos, não é? É um livro escrito por um amigo meu e que alguns dos irmãos também conhecem. Nós chamamos-lhe o Tosé, mas ele é António José Bento, é membro na Igreja Batista de Queluz. Aliás, agora também é pastor, um dos pastores da Igreja de Queluz. E ele escreveu um livro que se chama O Evangelho à Mesa. Um livro que eu aconselho para os irmãos que gostem de ler e sobretudo, ler sobre missões e evangelização. É um livro muito, muito bom, no meu entender. Evangelho à Mesa é um livro que procura desvendar de que forma é que Jesus usou refeições. Ele foi muitas vezes convidado, não é, para comer em várias... Então ele faz assim um percurso pelas várias mesas, não é, onde Jesus esteve, e como ele usou então essas refeições partilhadas para o desenvolvimento da sua missão neste mundo, usando cada ocasião de uma forma intencional e proveitosa para mostrar o Evangelho e o grande amor de Deus a todos quantos com ele se sentaram à mesa. Então, se estiverem interessados, eu posso depois dizer onde ir adquirir esse livro. É na Livraria Batista, pronto. Mas Jesus foi, como eu estava a dizer, várias vezes convidado para jantar, para comer, para tomar uma refeição em casa, tanto de publicanos, que eram olhados pelos judeus como os grandes pecadores, como também pelos fariseus, que às vezes eram olhados por Jesus como os grandes hipócritas, não é? Então, Jesus não fez exceção de pessoas, ele sempre aceitou esses convites. Ele foi acusado de ser beberrão e comerrão, não sei se é assim que se diz, mas de gostar de comer e beber. O que é que Jesus... Porquê é que ele aceitava esses convites? Porquê é que ele ia? Nem sempre era porque ele ou tivesse fome ou gostasse muito das festas e de comer e de beber. Não, é porque ele sempre usou essas situações para cumprir o seu propósito aqui na Terra, para não se desviar da sua missão. E nós hoje vamos aqui espreitar um desses jantares, um desses convites que Jesus recebeu. Aliás, vamos apenas introduzir, porque o texto de Lucas 14 depois fala-nos muita coisa sobre esta refeição, sobre este jantar, sobre este dia em que Jesus ali esteve na casa de um fariseu. Então, o versículo 1 a 6 de Lucas 14 diz assim: Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando, o curou e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, num dia de sábado, o jumento ou o boi, não o tira logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Aconteceu num sábado, é o que diz aqui. É interessante porque logo a maneira como começa este relato nos coloca num dia que é um dia muito especial. Para os judeus, o sábado, ou o sabat, era o dia em que eles nada faziam. Era o dia do Senhor, era o dia do descanso. Era o dia em que a lei dizia para não
trabalhar, para não realizar coisa alguma. Então, Jesus já tinha sido várias vezes criticado pelos próprios fariseus porque curou no sábado. Ele curou uma mulher no sábado e ele foi criticado. O chefe também lá da sinagoga dizia: venham no outro dia, hoje é sábado, não é dia para curas. Não é? Então, Jesus está ali, num dia especial, também na casa de um fariseu que é um dos principais. O versículo diz que é um dos principais dos fariseus. Foi lá para tomar uma refeição. Ele era, provavelmente, por ser um dos principais dos fariseus, era provável que fosse um jurista, portanto, alguém que fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio, como já vos disse, era uma espécie do tribunal onde os assuntos religiosos eram tratados, os assuntos dos judeus eram julgados também. Então podemos dizer que na casa de um dos principais, dos fariseus, Jesus é convidado, portanto, num dia importante, para a casa de uma pessoa importante também, mas Jesus não olhou nem para o dia, nem para a pessoa que o convidava. Jesus estava focado na sua missão, naquilo que ele veio fazer, naquilo que fez com que ele viesse dos céus à terra. Jesus comportou-se como habitualmente fazia, normalmente focado na sua missão, no seu trabalho. Ensinando, cuidando daqueles que necessitavam dele, curando os doentes, como vimos aqui no texto. Podíamos dizer, a expressão que ele usou quando tinha 12 anos e foi ao templo com os seus filhos, com os seus pais, desculpem, quando ele foi ao templo e perdeu-se, ficou lá, ou ele não se perdeu, os pais é que o perderam. Então, importa tratar dos assuntos do meu pai, ou seja, dos negócios do meu pai, dos assuntos que o meu pai me mandou. Jesus estava focado. E neste dia, uma vez mais, ele estava focado em tratar dos assuntos do Pai. Irmãos, isto significa o quê? Ele não aceitou o convite apenas para socializar. Ele não aceitou o convite pensando, isto vai ser uma boa refeição. O fariseu é gente de dinheiro, deve ter ali a melhor picanha, deve ter ali o melhor borrego, não é? Não foi pela festa. Ele foi pela missão que ele tinha. Não era só para socializar. Não era como muitas vezes nós dizemos e fazemos. Eu fui convidado para jantar, portanto aqui não vou misturar os assuntos, não vou falar das coisas de Deus aqui, porque venho aqui é para me divertir, não é para falar de Deus. Jesus nunca se esqueceu de quem ele era e qual era o seu propósito. Tal como nós também não devemos esquecer nunca quem somos e qual é o nosso propósito. Mas eu tenho que respeitar o anfitrião, aquele que me convidou. Mas onde é que está que falar, ser cristão, verdadeiro, em qualquer situação, é uma ofensa. É ofensa sim para o diabo, mas para mais ninguém. Fosse onde fosse que Jesus estivesse, ele nunca se esqueceu de quem ele era e qual o propósito, a missão que o fez vir ao mundo. Irmãos, isto para nós deve ser uma lição. A nossa conduta deve manter-se igual, seja onde for que nós estivermos, estejamos nós a fazer o que estivermos, nós não podemos esquecer nunca que nós somos filhos de Deus. E devemos agir em todos os momentos como filhos de Deus, focados na nossa missão. E a nossa missão é dar testemunho da pessoa de Jesus, é glorificar o nome de Deus, é honrar o nosso Pai. Até porque, diz o versículo, que os fariseus o estavam observando. É assim que termina o versículo 1. Os fariseus estavam com os olhos postos em Jesus. Porquê? Porquê é que os fariseus estavam a observar Jesus? Sabemos que muitos fariseus queriam acusar
Jesus de alguma falha. Queriam ter motivos para o condenar. Por isso eles estavam com os olhos postos em Jesus. Talvez este convite deste principal dos fariseus não tivesse sido assim um convite tão inocente, tão amigável. Provavelmente este convite para que Jesus fosse lá à casa num sábado era uma espécie de armadilha. Por isso estavam lá muitos fariseus. Num sábado, os fariseus todos ali, todos a olhar para ele, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Estavam a observar Jesus. Meus irmãos, lembremos de uma coisa. O mundo observa-nos. Os seus vizinhos estão a observá-lo. Os seus amigos estão a observá-lo. Os seus inimigos estão a observá-lo. Estão com os olhos postos em si. O mundo observa-nos não para nos imitar, não para fazer aquilo que nós fazemos, mas na esperança de nos ver deslizar, escorregar, para terem de nos acusar. Este é o mundo onde nós vivemos. O mundo observa-nos não para apreciar a nossa forma de viver, às vezes até criticam a nossa forma de viver, mas para poderem ter com que nos acusar no primeiro deslize, na primeira queda, para arruinar a nossa reputação, a reputação de Deus, da palavra de Deus e também da Igreja de Deus. Não se esqueçam que os incrédulos estão a observar-nos. E hoje essa observação, quantas coisas boas, deixem-me fazer uma pergunta, quantas coisas boas estão a acontecer, feitas pelas igrejas nossas, no país? Quantas notícias vocês têm ouvido dessas coisas boas? Mas basta haver um escândalo, basta haver um problema, corre em todos os canais de televisão e nas redes sociais. O mundo observa-nos, não porque nos aprecia, não porque quer imitar-nos, não porque quer ver o bom exemplo, mas para apanhar na primeira queda. E quando nós caímos, porque somos imperfeitos e às vezes caímos, não é? Logo, não perde nenhum tempo. Eu lembro-me que, na minha juventude, tinha um trabalho que era de noite, trabalhava a noite toda. Então, ali por volta das 3 da manhã, 4, quando o sono começava a apertar, os colegas começavam em brincadeiras parvas uns com os outros para ver se o sono se espantava, não é? E havia sempre um colega que era uma espécie do bobo da festa, aquele que todos... era bullying mesmo, não é? Hoje chama-se bullying. E eu, como cristão, eu entendia que não deveria participar nisso. Então eu ficava calado, falava de outras coisas, procurava dar o meu exemplo. Mas esse colega entendeu que eu era o elo mais fraco lá da turma toda. Então tudo aquilo que eles faziam com ele fazia comigo. Tentava humilhar-me, e eu só pedia: Senhor, dá-me paciência. Depois aprendi que não se deveria pedir paciência, não é? Porque a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Então, se eu pedisse paciência, vinha tribulação. Mas como a Bíblia também diz que o amor é paciente, não é? O amor é paciente, então eu dizia: Senhor, dá-me amor. Mas aprendi isso depois. Mas o que é que acontece? Toda a gente estava sempre a olhar à espera. Eu não percebi isso. Não percebi até ao momento em que uma noite, depois de muitas e muitas noites, eu perdi a paciência. E dei um grito. E apontei o dedo mesmo ali em frente do nariz dele. E sabem o que aconteceu? Um silêncio e ouviu-se uma voz: olha, o protestante afinal também se exalta. Até aquele momento, nada tinha acontecido. Então, como vê,
muitas vezes nós estamos a ser observados. Os fariseus observam-nos, não para apreciar aquilo que nós fazemos. Às vezes até apreciam, mas não o dizem. Mas para acusar, logo, no momento em que nós falhamos. Então eu creio que este era um dos propósitos, provavelmente, que os fariseus tinham. Por isso, meus irmãos, não se esqueçam. É bom que nós perguntemos, os incrédulos, o mundo, está a observar-nos. Mas a pergunta é, o que é que eles veem? O que é que eles veem quando nos observam? Quando os teus vizinhos, os teus familiares, os teus amigos, os teus inimigos, os teus colegas de trabalho, quando eles te veem, o que é que eles veem? O que é que eles estão a observar? É algo que glorifica a Deus, honra a Deus, dignifica o nome do Senhor ou envergonha o nome de Cristo? E muitas vezes é na nossa fé que eles querem tocar. Faz lembrar a história de Daniel. Lembram-se do profeta Daniel? O profeta Daniel foi levado para a Babilónia. O profeta Daniel orava todos os dias. Os inimigos do profeta Daniel queriam arranjar alguma coisa contra ele, porque o seu comportamento era exemplar. O seu comportamento era de tal forma honesto, correto, que ele prosperava e havia inveja. E eles diziam, nós temos que arranjar aqui uma maneira de pôr o rei contra o profeta Daniel. E é interessante que em Daniel capítulo 6, no versículo 5, eles chegaram a uma conclusão, os inimigos de Daniel. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel se não a procurarmos na lei do seu Deus. Ou seja, eles diziam, é na sua religião, é na sua maneira de viver a sua fé que nós vamos encontrar alguma coisa. Mas Pedro também dizia, em 1 de Pedro capítulo 2 e versículo 12, naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, estejam a glorificar a Deus. E é isso que acontece. Muitas vezes, aquilo que dizem mal é porque é bom. Muitas vezes, aquilo que nós fazemos de obediência a Deus, de correto, que dizem, olha, este indivíduo é fundamentalista, é não sei o quê, isso só glorifica a Deus, porque estão a dizer mal, no fundo estão a exaltar a nossa fidelidade a Deus e à sua palavra. Não se esqueçam, o mundo observa-nos, tal como os fariseus observavam a Jesus. Depois, o versículo 2 diz, e estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Diante dele estava um homem doente. Eu não sou médico, mas fui ler e sei que a hidropisia é uma doença que é a retenção de líquidos, provoca inchaço, mas depois, se quiserem saber mais, perguntem ao Márcio, porque ele explica. Mas tem a ver, provavelmente, com insuficiência renal ou cardíaca, mas os tornozelos, as pernas, os pulsos, o abdômen, portanto, incha e pela retenção dos líquidos. Mas não é o caso meu, não é? Este inchaço é de outros motivos. Agora, a verdade é que o Senhor diz aqui na sua palavra que este homem estava ali diante dele. Até parece que os fariseus colocaram aquele homem ali, não é? Até parece que o colocaram ali. Porque o homem não falou, o homem não veio ter com Jesus a pedir para ser curado, o homem estava ali à frente de Jesus. Ninguém sabe de onde é que ele apareceu. E mais, dificilmente seria um dos convidados para a festa. Porque, sendo ele um doente, uma doença que já se prolongava, e os fariseus considerando que a doença era sinal de pecado. Quando alguém estava doente era porque era pecador, era imundo. Então um fariseu não convidava para a sua casa uma pessoa imunda para comer. Tanto que ele, assim que foi curado, foi-se embora. Ele estava ali, talvez com o propósito, mais uma vez, nós não sabemos, a Bíblia não diz, de criar uma armadilha para Jesus. Mas não importa porque ele estava ali. Importa como Jesus olhou para ele.
E como é que foi que Jesus olhou para ele? Ele estava na festa, mas ele disse, o facto de estar aqui, nesta festa, é um motivo, é um momento apropriado para eu fazer alguma coisa em prol deste homem. Para Jesus, todos os dias, todos os lugares, todos os momentos, são momentos para servir o próximo. São momentos para fazer o trabalho de Deus. São momentos para cumprir o propósito que o trouxe a este mundo. E os atos de misericórdia e de compaixão não têm dia nem hora marcada. Por isso, o Senhor tinha que marcar, tinha que realizar essa obra. E isso é deixado aqui bem claro, que o Senhor queria salvá-lo, queria amá-lo, e por isso ele pergunta aos fariseus, antes de realizar o milagre, é lícito curar no sábado? Qual foi a resposta dos fariseus? Silêncio. Porque eles não podiam dizer nem sim nem não. Eles foram apanhados na sua própria armadilha. Se eles dissessem sim que era lícito, poderiam ser acusados de que eles estavam a incentivar as pessoas a quebrar o dia do sábado. Se eles dissessem não, podiam ser acusados de não ser sensíveis às necessidades do próximo. Então eles ficaram calados. Vamos ver o que é que... Essa era uma das habilidades de Jesus, não é? Fazer perguntas que deixassem as pessoas incomodadas. Eu espero que Jesus também faça perguntas a cada um de nós que nos deixem incomodados. E Jesus diz, então, mas qual de vocês é que, tendo um jumento, um animal que cai no poço, não vai logo tirá-lo, mesmo que seja sábado? Porque essa era uma das exceções que os mestres, os rabis, tinham ensinado. É isso que Jesus está aqui a querer ensinar. É urgente. É urgente. O mundo está perdido. Aquele homem estava perdido. À nossa volta há muitas pessoas necessitadas. E a ajuda, sobretudo a ajuda espiritual com a palavra da salvação, não pode ser deixada para amanhã. Tem de ser para hoje. Quando eu estou ao lado de alguém comendo, um dia, 2, 3, quando eu estou ao lado de alguém trabalhando, várias semanas, meses, eu não entendo a urgência que é de fazer alguma coisa por aquela alma, que às vezes está angustiada e não diz nada, está perdida e não diz nada, precisa de Cristo e de salvação. É urgente. Jesus estava consciente disso e por isso o que é que o Senhor fez? Tomando, versículo 4, o curou e o despediu. Se ele fosse convidado para o jantar, Jesus não o tinha despedido. Curava-o e ele ficava lá à mesa com os outros. Ele estava ali com outros propósitos. Então, o amor e a compaixão ao próximo, eles não quebram a lei de Deus. Eles cumprem a lei de Deus. Porque essa é a lei do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus usou o dia que muitos não queriam que ele usasse, o lugar que Jesus não queria que ele usasse, para libertar, para curar e para salvar. Tudo isso ele fez para a glória de Deus em cumprimento da sua missão. Ele nunca quebrou qualquer lei, nem a lei do sábado do dia do Senhor. E muito menos o fez por motivos egoístas ou por si próprio. Ele nunca disse, eu vou trabalhar no dia do Senhor porque eu preciso de mais dinheiro. Não é? Eu vou para a praia porque eu preciso descansar. Eu vou dar um passeio porque eu preciso... Não, ele sempre fez aquilo que era para fazer e o seu propósito era, o que era para fazer? Era honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Irmãos, vamos terminar. Temos aqui um texto, um episódio que nos mostra como Jesus, ao ser convidado por um fariseu, não se esqueceu de qual era o seu propósito, qual era o seu foco neste mundo. E ele estava focado nessa missão. E na primeira oportunidade que ele teve, ele executou o seu trabalho
ele fez o que tinha a fazer, porque ele sabia que era urgente. Nós estamos neste mundo também. Temos muitos banquetes, não é? Temos muitos lugares onde o Senhor nos coloca, dia após dia, mas nunca nos podemos esquecer que o nosso propósito, quando estamos, o Senhor deu um trabalho, deu-te aquele emprego, tu estás lá não apenas para ganhar o teu sustento, estás lá para honrar e glorificar o teu Deus, para mostrar a tua fé de uma forma prática. O Senhor levou-te a uma festa de amigos, a um casamento, a algum lugar. Tu estás ali porque és amigo, porque és convidado, mas és filho de Deus em primeiro lugar e estás ali para honrar o nome do Senhor, para mostrares o amor do Senhor e para, se caso for necessário, seres o primeiro a mostrar de uma forma prática, a ajudar aqueles que necessitem. O nosso foco, seja onde for que nós estivermos, a nossa fé não pode ser apenas uma fé de teoria. Eu acredito em Jesus. Não, aquele que crê vive a sua fé. E viver a sua fé é não esquecer o foco, é não esquecer o propósito. E o Senhor nos diz na sua palavra, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que assim seja nas nossas vidas. Amém.